Muito bem, senhores, voltamos aqui para a última etapa da nossa aula, que é a primeira aula do módulo 7º aqui do nosso curso, né? Em que nós estamos tratando dos principais princípios de processo penal, né? Entre eles o princípio da presunção de inocência, que estávamos falando antes no intervalo. Então, perceba que, infelizmente, o réu é tratado como culpado logo de início, né? Que seria o contrário, deveria ser o contrário, né? O que eu vou transmitir aqui para vocês é absolutamente utópico, jamais vai acontecer, mas seria o ideal, né? Em que o réu, por exemplo, chegando numa audiência, o juiz o convidasse para entrar, por favor, o senhor inocente pode entrar, né? O senhor é inocente, até que se prove o contrário, o senhor é inocente, fique à vontade, desculpe por estar chamando o senhor tem afazeres aí na vida do senhor, mas o doutor promotor está dizendo que o senhor praticou aqui um crime e nós precisamos apurar isso, né? Então, por isso que o senhor está sendo chamado aqui, mas fique à vontade, o senhor tem todos os direitos, todas as garantias, né? Porque, afinal de contas, o senhor é uma pessoa inocente até que se prove o contrário. Basicamente, deveria ser isso, né? E essa discussão sobre a prisão em segunda instância, pessoal, é uma discussão, é claro que movimenta muitas paixões, né? As pessoas movimentam ali uma ideia, inclusive, política do assunto, né? Mas, sem entrar nesse aspecto político, vale destacar que o grande problema vem sobre a expressão trânsito em julgado, né? O próprio nosso querido, saudoso amigo e professor Luiz Flávio Gomes, ele dizia exatamente sobre essa questão da expressão trânsito em julgado. No Brasil, diferentemente da maioria dos países, né, nós temos a possibilidade de se avançar aos tribunais superiores sem que aquilo transite em julgado, né? Sem que se pare na segunda instância. Para muitos, essa decisão em segunda instância, como a partir de então não se discute mais questões de fato, para alguns havia um entendimento de que haveria um trânsito julgado sobre as questões de fato e que isso, então, determinaria que a pessoa já considerada culpada deveria ser presa, né? Consequentemente, não violaria o princípio da presunção de inocência. Mas fato é que não há o trânsito julgado, há uma discussão ainda alongada e a pessoa continua sendo inocente, mesmo tendo sido julgada já em mais de uma instância, né? Nesse sentido, então, ela até poderia ser presa, porque tem gente que é preso desde o princípio, desde sempre foi preso, né? Desde o flagrante foi preso preventivamente, continua preso no processo, mas desde que tivesse um motivo plausível para essa prisão. E não exatamente o julgamento em segunda instância, porque isso violaria o princípio da presunção de inocência, né? Ao qual, então, na minha opinião, eu concordo com o posicionamento do STF, né? Independente de paixões, hein? Não estamos aí nem de um lado, nem do outro, não é essa a ideia. Sim, simplesmente analisar o preceito constitucional. Perfeito, legal, muito bem. E aí chegamos ao princípio do juiz natural, que também está na Constituição, artigo 5º, inciso 53, né? Quando da ocorrência de uma infração penal já existe toda uma estrutura jurisdicional apta para processar e julgar o infrator. No Brasil é vedado o chamado Tribunal de Exceção, em que primeiro ocorre o fato para depois se compor, se escolher o juiz ou o tribunal a julgar o infrator. Então, não pode ter tribunal de exceção, né? Esse princípio do juiz natural é um dos princípios mais democráticos que nós vamos encontrar na seara do processo penal, né? Evita-se, com o princípio do juiz natural, o direcionamento do julgamento, a escolha do julgador dependendo da cara do freguês, né? Então, como diria, falamos dele agora há pouco, o ministro
aliás, vai nos deixa saudade de Marco Aurélio, dizer que o livro não tem capa. Né? O livro no STF não pode ter capa. Não podemos olhar o livro pela capa. Né? Então eu não posso escolher, não, já que é esse caso é o fulano que tem que julgar, ou o Beltrano. Não. Tem regras prontas, regras do processo penal, que vão direcionar, né, para o julgamento pelas regras naturais do processo penal, que nós veremos aqui todas as regras de competência, né? Falaremos aqui sobre essas regras, e naturalmente se descobrirá quem deve julgar. Né? Se houver qualquer tipo de direcionamento, isso é um tribunal de exceção e viola a Constituição Federal, portanto. Compreendido? Maravilha. E aí, ainda continuando aqui, dessa forma, ocorrendo a infração, naturalmente, aquele fato chegará ao conhecimento e tutela do juiz competente para analisar aquele caso. O juiz natural significa o juízo pré-constituído, ou seja, definido por lei antes da prática do crime. Garantia constitucional que visa impedir o Estado de direcionar o julgamento, afetando a imparcialidade da decisão e, consequentemente, a arbitrariedade do Estado, né? O Estado sendo arbitrário ao definir quem irá julgar determinado fato. Compreendido? Legal, muito bem. E aí a gente fecha aqui a nossa análise com o princípio do devido processo legal. Eu sei que vocês vão dizer, poxa, mas tem tantos outros princípios, professor, eu sei, tem tantos outros, mas vocês sabem que no nosso tempo, aqui na nossa programação, né, no estilo dessa pós, nós temos que fazer escolhas, e às vezes escolhas difíceis, e deixar de lado alguns temas para privilegiar outros, né? Então, eu fiz algumas escolhas dos principais princípios de processo penal. E, evidentemente, que no decorrer das aulas de processo penal, falaremos de outros pontos, sobre outros ângulos, né? Podem ter certeza disso. Outros princípios serão mencionados aqui. Nós vamos falar de provas, por exemplo, a inadmissibilidade de provas ilícitas é inevitável, né, ao tratar aqui, por exemplo, né? Dentre outros assuntos. Então, vamos fechar com o princípio do devido processo legal. Ninguém será privado de sua liberdade e de seus bens sem que haja o devido processo legal. Né? É o que reza aí também na Constituição, artigo 5º desta feita, o inciso 4º da Constituição Federal. Né? Então, o princípio do devido processo legal, que em inglês é o due process of law. Due process of law, né? Muito conhecido, assim, o princípio do due process of law, que é o princípio do devido processo legal. Assegura que todos os processos serão desenvolvidos da mesma forma, com as mesmas garantias, sem inovações personalistas, ou seja, os processos devem se desenrolar de acordo com as regras da lei, as regras pré-estabelecidas. Sob o manto ali do devido processo legal, nós podemos dizer que o devido processo legal, ele meio que é uma síntese de todos os outros princípios em conjunto, né? De todas as garantias em conjunto. Conforme mencionei para vocês, o processo penal, e eu quero reforçar isso, o processo penal é sempre uma situação aflitiva para o réu. É sempre uma exceção. Vocês podem dizer, não, mas eu conheço o réu que tem ficha corrida, processos e mais processos, né? Se envolve com a justiça desde que completou 18 anos, até mesmo antes, ainda na fase de molecote, lá na fase de adolescência, já frequentou, né, instituições ali próprias. Mesmo assim, mesmo nessa situação, podemos afirmar que o processo penal é uma exceção na vida da pessoa. A vida da pessoa não é aquilo, né? Então, quando alguém é processado no processo penal, ele precisa
ser processado sob o manto de todas e absolutas garantias constitucionais. É claro que a própria Constituição, quando eu mencionei de outros princípios, né, que há realmente outros princípios aqui, e a Constituição, por exemplo, ela trata da celeridade, então os processos têm que ser céleres, né? E isso também é um corolário aqui do devido processo legal, porque quanto mais célere, né, você tem ali uma diminuição dessa condição afetiva, né, o processo sendo julgado o mais rápido possível. Mas não adianta ser julgado o mais rápido possível atropelando os direitos e garantias. Não é assim. O Estado que é o único detentor do expediente, ele está em todas as etapas da persecução penal. Tudo é o Estado. Se vocês pensarem quem é que investiga os crimes, segundo a Constituição Federal, né, quem investiga ou quem deve investigar é a Polícia Judiciária. Ela que teria, então, a atribuição para fazer essa busca, fazer essa análise, né, de investigação. E a polícia faz parte do Estado. Né? Depois, quem é que é o titular da ação penal? Quem é que entra com a ação penal? É o Ministério Público. Né? Ele tem legitimação ordinária para a ação penal, ele que deve processar, por exceção, às vezes a vítima pode processar, mas são casos raros. O titular da ação penal é o Ministério Público. Muito bem. E o Ministério Público, o que é? É o Estado. Né? E você tem também ali quem julga. Quem julga é o juiz. Né? O único detentor do ius puniendi, a ação ainda pode ser privada, por exceção, conforme mencionei, mas quem julga é sempre o Estado, através do juiz. Tudo o Estado, aparelhado, com condições de desenvolvimento, né? O Estado com um aparato, né, pronto ali, com orçamento para investigar, para processar. Veja um órgão como é o Ministério Público. Veja o Ministério Público, dentro do Ministério Público tem o CAEX. O que é o CAEX? Centro de Apoio à Execução. O CAEX, dentro do próprio MP, encontra as pessoas que estão sumidas, uma testemunha que está desaparecida, o CAEX, que conta com investigadores de alto gabarito, consegue encontrar. Se o CAEX não encontrou, ninguém encontra. Agora eu pergunto, a defesa tem o seu CAEX? Não. Mas o contribuinte é que paga o MP, o contribuinte é que paga, né, o CAEX consequentemente, mas a defesa não tem. A defesa, o que ela tem? Ao seu lado, ela tem o advogado e as garantias constitucionais, o devido processo legal, a certeza de que, se algum dia aquela pessoa for processada, será processada nos exatos termos da lei. Lembra que eu disse, desde o primeiro dia de aula aqui, que às vezes o crime parece um evento muito distante da nossa realidade e não é. Está muito próximo de nós. Né? Então, pode ser que a gente criou direitinho os nossos filhos, eles nunca se envolveram com problema nenhum, nunca serão processados, mas talvez a gente não tenha condição de dizer isso dos nossos netos. Né? E assim por diante. Nós não temos o comando de tudo. Não é? Então o crime pode estar muito próximo, mas a gente precisa ter a certeza de que qualquer pessoa, qualquer cidadão que estiver envolvido numa persecução penal tem todo o direito de ser absolutamente respeitados os direitos, as garantias, de que não haverá nenhum tipo de inovação personalista, nenhum juiz vai dizer, não, aqui o processo penal é diferente, aqui a gente trata de outra forma, aqui é outra história, não tem isso. É sempre a mesma história. Devemos saber exatamente como começa, como se desenvolve e como termina qualquer processo penal, porque devemos seguir o princípio do devido processo legal, que inclusive
já tinha sido previsto lá no Região Sem Terra, né? Lá atrás, na Magna Carta, 1215, já havia essa previsão do devido processo legal e que a nossa Constituição está replicando aqui. Fundamental, portanto. Então, olha só, ele é composto, devido ao processo penal, ele é composto de vários princípios constitucionais, tais como a ampla defesa contraditória, que estão sob o seu manto, né? Compreende o direito de ser julgado brevemente e ainda com mais celeridade se o acusado estiver preso, ser informado de todos os atos, ter acesso de defesa técnica, ter a imutabilidade das decisões que sejam favoráveis ao réu. O Código de Processo Penal concretiza esse princípio quando, no artigo 261, estabelece que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. E no artigo 263, que dispõe que, se o acusado não tiver defensor, o juiz lhe nomeará um, ressalvando o direito do acusado de nomear outro ou de defender-se pessoalmente, caso tenha habilitação técnica, né? Devido ao processo legal, portanto. Legal? Muito bem, com isso chegamos ao final de mais uma aula. Como sempre, lembro os senhores, qualquer dúvida sobre essa aula ou outras, podem entrar em contato, todos os nossos contatos estão no início aqui da aula. Um grande abraço e até a próxima.